Sejam muito bem-vindos ao nosso programa PromoveCast. Mais uma quinta-feira, estamos diretamente aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu com meu amigo Sandro Mansur. Boa noite, galera. Boa noite, Carlos Erdi. Boa noite, Carlos Marretinha. E boa noite, Carlos Cadu. Só eu que não sou Carlos aqui, né, cara? Hoje aqui a gente só tem Carlos aqui na mesa, começando um programa, nosso terceiro episódio. E antes da gente começar, a gente vai pedir para você curtir, compartilhar, comentar, encaminha esse link aí para os seus colegas. A gente está começando agora esse projeto, então é muito importante que você se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e também não deixe de seguir no nosso Instagram, PromoveCast, @PromoveCast. Né, Sandro? Isso aí, galera. É importante vocês estarem participando com a gente, né? O nosso projeto aqui com o nosso PromoveCast, ele conta muito com a participação de vocês. A gente publica lá, né, Erdi, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que o objetivo aqui é a gente tá ajudando os outros, tá ajudando as pessoas e tá levando informação que de alguma maneira gere algum efeito positivo na vida de cada um de vocês. E é o nosso objetivo do programa, algo bem suave, bem descontraído e, enfim, que dê um resultado legal aí, né, galera? Exatamente. E aí, se vocês olharem, a gente tem um QR Code, né, que está disponível aí na tela, que aí você vai digitalizar com seu celular e vai entrar direto na nossa página no Instagram e segue a gente lá. Sandro Mansur, o que temos hoje? Vamos lá, galera. O que a gente tem hoje? Nós temos aqui a apresentação do Team Marreta Kids, né? E do CT-CDD. Uma salva de palmas aí, ó. Uma salva de palmas, isso aí, nosso grupo. Nossos convidados aqui iniciais hoje para fazer a apresentação desse projeto. De antemão, queria dizer que a causa de vocês é muito nobre, tá? É muito importante. A gente vê o trabalho bonito que vocês desenvolvem lá na Cidade de Deus e eu queria levar isso aí para o máximo de pessoas que eu pudesse levar e encontrei através do Edir um meio de comunicação aí com as nossas redes sociais de estar podendo ajudar de alguma maneira. Erdir. O Edir é o nosso convidado. É que eu tô emocionado hoje com o Edir, cara. Eu tô emocionado. Tô aqui, o cara foi meu professor, né? Pô, tem muita história bacana da fisioterapia para falar. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de contribuir, que seja um pouquinho com a causa nobre de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente do projeto, como é que funciona. E passa a palavra aí pro Marretinha. Vai lá, com você, Marretinha. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? Por estarem aí dando esse espaço aí, né, para a gente poder falar do nosso projeto social. O que acontece hoje, a gente tem um projeto, né, que atende crianças de 3 a 16 anos, tá, nessa faixa etária, e voltado para a luta, óbvio, né, mas assim, a gente não tá só no intuito de luta, a gente está ali no intuito de gerar disciplina, de poder despertar para a criança ali também, assim, o incentivo do esporte, e também abrir a mente dela para uma coisa futura, mesmo que não seja na luta, ela, né, assim, através do esporte ali, ela poder abrir a mente e definir o que ela quer para a vida dela, se motivar no estudo e se especializar em alguma coisa. O esporte salva, né? Salva. O esporte salva. Sensacional. E Sensacional. aí, se o pessoal quiser ajudar o projeto, já estou sabendo que tem um evento no Dia da Criança, né? O pessoal que queira ajudar, participar, como é que eles podem ajudar aí o projeto? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade também. Assim, para poder ajudar o projeto, é só entrar em contato com a gente, né? Pela nossa página, que é @Team Marreta Kids, né? Manda o direct, fale com algum dos professores, tanto eu, que sou professor de Jiu-Jitsu, quanto o Marretinha, que é o professor de Muay Thai. Inclusive tem nosso contato, né, na bio. E só chegar, que a gente vai responder na hora e a gente aceita qualquer ajuda. Todas as ajudas são bem-vindas. Falando de ajuda, Sandro, semana passada a gente teve aqui um convidado, né, que foi o Roberto Simão, e a gente falou inclusive sobre o programa e teve sorteio, não teve?
Tem alguma novidade aí pra eles, não tem? Verdade. Teve uma não, teve a novidade, né? Porque o Odir, que é nosso convidado de hoje, inclusive falou que essa ele não conta na coleção dele, que tem quantas camisas, Odir? 325 camisas de times de futebol do mundo inteiro. E uma das que ele não tem é justamente essa que eu queria presentear vocês, tá? Para vocês estarem levando lá na causa social de vocês. E a criançada vai gostar, que simplesmente é a camisa do time do Neymar, meu amigo. Isso aí. A criançada vai gostar, hein? Time do Neymar, não é nem Alau o nome do time. É time do Neymar. Então aí, Marretinha, Cadu, prazer em estar podendo contribuir com um pouquinho. Galera, só para falar um pouquinho dessa camisa, essa camisa foi um presente do Ângelo Raposo, fisioterapeuta do Al Hilal, colega nosso de longa data, que deu a camisa com grande carinho. O Instagram dele vai estar disponibilizado aí depois, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, que é um trabalho muito técnico, muito nobre lá no Al Hilal, e ele tá despontando aí pelo futebol mundial, né, Erdi? É fera. O Ângelo é fera, um profissional aí de excelência, e a gente fica muito feliz de poder ajudar, né, nesse processo, e pedir também que vocês não deixem de seguir lá o Instagram do Time Marreta, né? Team Marreta Kids. Team Marreta Kids, @Team Marreta Kids. A gente já colocou lá, inclusive, um vídeo, né, do atleta Marreta conversando lá com as crianças, o Sandro estava lá. E parabéns. Foi de surpresa, né? Parabéns. Foi legal, né? Só falar um pouquinho, Erdi, do projeto deles. Para quem não sabe, a gente falou no programa passado, mas vale enaltecer a atitude do atleta Thiago Marreta, um atleta mundialmente conhecido. Na minha opinião, foi o que chegou mais próximo ali a derrotar a grande lenda do UFC, que se chama John Jones. E, enfim, sou fã de carteirinha. E ele que idealizou esse projeto, colocou esse projeto junto à Cidade de Deus, para estar lá levando alguma causa nobre para as crianças da Cidade de Deus. E eu me sensibilizei muito, porque tem uma ligação direta com o Marretinha aí, foi meu paciente, a gente acabou fazendo amizade. E bacana a causa de vocês. Vai ter o evento, segue o pessoal lá do Team Marreta, do Team Marreta Kids, e vamos contribuir para o evento deles. Tem mais um detalhe, a contribuição aí que o Romeu, no episódio passado, trouxe as roupinhas aí para a criançada lá. Romeu, obrigado, parabéns aí pela sua atitude, e que as outras pessoas aí que tiverem algum tipo de roupa, brinquedo, alguma coisa para doar para a criançada lá, vai ser bem-vindo. Toma aqui a doação do Romeu. Então são as roupinhas aqui do Romeu, que ele trouxe com o maior carinho, e eu acho que vai poder ajudar aí de alguma maneira. Eu fico olhando essas roupinhas aqui, eu lembro do meu filho, e é bem legal, né? Muito bom, né? Porque esse projeto aí, quem tinha que fazer isso é o Estado, né? O governo, e aí você tem, né, um personagem tão importante para o esporte, né? E vocês auxiliando esse processo. Então deixa a gente muito feliz em poder ajudar. Sim. Parabéns aí pelo que vocês estão desenvolvendo aí nessa ação social. Na verdade, isso que a gente faz hoje é só uma retribuição do que fizeram com a gente lá atrás, né? Assim, na época, ele, Thiago, a gente começou junto. Era um kimono para todo mundo. Treinava sem luva, um dando soco na cara do outro, lá se machucando às vezes também, porque a gente não tinha condição, não tinha dinheiro. Mas tinha um professor lá que queria fazer o projeto, queria ajudar, né? O Marcelo Broa. Hoje ele mora até em Dubai. Por acaso ele está aqui no Brasil, que ele veio com a esposa para ganhar neném e voltar para lá novamente. E assim, era um momento difícil, que naquela época ninguém fazia projeto social. Qualquer lugar que tu fosse para treinar uma arte marcial era tudo pago, né? Então, sei lá, a gente pagava uma ajuda de custo para ele poder manter o espaço que era dentro de uma escola, né, Cadu? Assim, tipo, a mensalidade hoje custa R$100, a gente pagava 20, 30, se eu não me engano. Entendeu? Muitas das vezes eu não pagava. E quantas vezes a gente não pagava? Eu sou a pessoa que eu não pagava. E era muita criança que treinava com ele, era bastante, né? E o espaço pequenininho, era o tamanho dessa sala aqui, mais ou menos assim. Então, assim, a gente cresceu com aquilo, entendeu? Viveu aquilo ali, entendeu a dificuldade e, pô, eu e o Thiago, a gente começou a treinar, começou a deslumbrar, assim, a possibilidade de começar a dar aula, de ter um espaço. Primeira coisa que a gente pensou foi isso, a gente não pensou, vou dar aula para ganhar dinheiro. A primeira coisa que a gente pensou foi assim, caraca, já pensou a gente, pô,
meu irmão, com uma academia, dando aula pra essas criançadas aí que ficam aí, pô, na rua aí, na favela, sem fazer nada, só aprendendo coisa errada. Aí, pô, sempre conversava com ele sobre isso. Ele, pô, um dia, quem sabe a gente não vai fazer isso. E, pô, foi passando o tempo, cara. Eu vou falar, acho que passou uns 10 anos depois que a gente conversou sobre isso, surgiu a possibilidade e ele não pensou 2 vezes. Se na primeira condição que ele teve, ele não pensou e falou assim, tô fazendo. E fez. Entendeu? E quando chegou o momento que ele não tinha como administrar aquilo, segurar, né? Porque ele tinha que ir embora, teve que ir embora lá pra fora. Aí ele falou assim, pô, cara, eu não tenho como segurar, não tenho como fazer, eu vou ter que fechar. Eu falei, não, irmão, a gente segura, pô. Aí eu comecei a segurar, graças a Deus, Papai do Céu que ajudou, ele veio trabalhar com a gente, porque se eu tivesse sozinho, acho que eu não teria aguentado, porque, assim, a causa é nobre, mas é difícil, meu irmão. É doloroso, é árduo, entendeu? A gente, pô, dá uma satisfação tremenda, mas, assim, não é uma coisa simples de se fazer. Né? Ainda mais vindo, assim, que o Thiago é o cara que financia, e a gente, nós somos as pessoas que metem a mão na obra ali, entendeu? Mete a mão na obra mesmo, e cai dentro do problema, mas assim, não existe um recurso financeiro para isso, enfim, a não ser o do Thiago. Então, tem momentos que a gente não tem o que fazer, não tem muito o que fazer, quer ajudar, mas não pode, tem coisa que a gente quer fazer, mas não está ao nosso alcance, então assim, a gente fica sentido, fica chateado, queria atender mais pessoas, mas não tem como, queria fazer mais, mas não pode, então fica assim, em vários momentos a gente fica se cobrando por isso, querendo fazer mais e sem poder. Então, mas é satisfatório que, pô, é melhor a gente poder ajudar 1, 10, 15 crianças, 20 do que não ajudar nenhuma, né? Porque, imagina, a gente vem da favela, né? Está na favela, querendo ou não, a criança acorda e dorme, meu irmão, tendo um monte de exemplo errado, passa lá no baile e vê os caras lá de cordão de ouro, dinheiro na bolsa, tá com o fuzil do lado, e, meu irmão, roupa de marca, tudo na boa, tem tudo do bom e do melhor. E o pai dele, a mãe dele trabalha, ele não consegue nada, ele vai ficar olhando para aquilo e vai falar o quê? Pô, vou ser bandido quando eu crescer. E não tem ninguém. Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, não tem como cuidar do filho. Manda o filho para a escola, não sabe se foi para a escola, não sabe se fez o trabalho de casa, não sabe se alimentou direito, porque o trabalho cuida do filho, entendeu? E a gente, fazendo isso, tem a oportunidade de poder, pelo menos 2, 3 vezes na semana, 1 hora de aula, poder botar na cabeça deles alguma coisa boa, entendeu? Poder puxar o que o pai e a mãe puxa, dar o que o pai e a mãe dá lá de educação, abrir a mente deles, né, para coisa boa e tirar um pouco do foco daquela coisa ruim. É isso aí, é assim, uma ajuda, né, que a gente dá para as crianças, como os pais não estão ali no momento, né? Então, assim, a gente mostra para as crianças que não só tem a comunidade em si dentro, né? Também elas podem vir para o projeto e fora da comunidade existem outras coisas, né? Tanto coisas boas como coisas ruins. Então a gente apresenta as coisas boas, né? Foi até bom, assim, tocar no assunto na questão de não ter, né, uma ajuda do governo, do município. Não pra gente, a gente não quer salário, entendeu? A gente não quer dinheiro. Não quer nem ganha. Nunca ganhamos. A gente quer o melhor para as crianças, entendeu? Inclusive a festa, vai ter a festa das crianças, vai ser dia 21/10. Agradecer também a escola de samba, né? Presidente Beto, a mocidade lá unida da Cidade de Deus, agradecer o presidente Beto, a vice-presidente Luciana, que abriu as portas, entendeu? Pra gente, abriu o espaço pra gente fazer a festa. E a gente vai fazer acontecer a festa. A gente, assim, quando o Marretinha veio falar comigo, falou assim, mano, a gente tem que levantar um valor X. A gente não tem nada. Eu falei, vamos dar um jeito, pô. Né? Pra Deus, nada é impossível. Então a gente falou, vamos embora. Tem quanto aí? Não temos nada. A gente, vou falar, até desculpa o valor que eu vou falar. Falou assim, irmão, a gente tem que levantar R$1.000 até dia 21/10. Pra pagar os brinquedos. A gente tem que levantar R$1.000 até dia 21/10. Aí eu perguntei, quanto que tem? Ah, não tem nada. Falei, como assim, cara? Não tem nada, vai fazer... Ah, tem que pagar os brinquedos até dia 21/10, R$1.000. Aí ele foi e falou assim, ó, não, R$1.000 não, vai ter que pagar 900, porque tem que dar 100 para segurar os brinquedos. Falei, então vambora, vamos botar pra frente. Aí já tem um caminho, né, que é a camisa que... A camisa do Al-Hilal, essa camisa aí, Erdi, vai fazer sucesso ou não vai? Vamos fazer uma rifa lá e... Vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai divulgar também. E assim, vai ajudar. O programa está aqui para ajudar vocês, tá? O que vocês certeza. precisarem, podem contar com a gente. E também a gente vai estar ajudando nessa divulgação aí vocês. E a gente agradece pela oportunidade.
Só da gente já estar aqui, né? Eu acho que o principal não é nem a ajuda em si, né, cara? Só de vocês poderem estar dando oportunidade pra gente aí, pô, pra mostrar o trabalho. Para que as pessoas possam ver, né? Quem quiser visitar, pode visitar, pode ir lá, entendeu? Visitar o projeto lá, conversar com as crianças. A gente tem 120 crianças, né, no projeto hoje. Conforme eu falei com você lá fora, a nossa ideia e objetivo futuro é atender pelo menos 500. Né? Papai do Céu vai ajudar. Tem 7 anos, vou fazer 8. Que a gente está nessa caminhada aí. Quando a gente começou, acho que a gente tinha 30. Hoje a gente tem 120, né? Sim. Judô, Jiu-Jitsu e Muay Thai. São 3 professores, eu sou professor do Muay Thai, ele é professor do Jiu-Jitsu, tem o Marcos, que é o professor do Judô. E assim, a gente trabalha independente, pô, é livre, ninguém é preso, travado, tem que fazer, seguir um cronograma. Não, professor, quero botar meus alunos para competir. Inclusive o professor Marcos, ele estava em Curitiba nesse fim de semana. Cara, eu não sei como ele consegue, ele viaja todo fim de semana, pelo menos 3, 4 vezes no mês. Ele leva as crianças dele para competir, viaja para o sul, viaja para tudo que é lugar. Eu não sei como ele consegue. Eu não consigo, para mim não dá. Entendeu? Mas ele viaja para lá, para cá, e tem que somar ponto, tem que fazer ponto de equipe e tudo mais. Eu acho legal, assim. Até porque o judô também proporciona bastante isso, né? No jiu-jitsu e no Muay Thai é mais complicado fazer isso. Porque no jiu-jitsu porque são várias federações, né? Então, assim, tu tem que escolher uma e seguir aquela. Se for acompanhar todas elas, fica custoso. Então, a gente vem da comunidade, conforme eu falei mesmo. Se o atleta tem patrocínio, ótimo, beleza. Mas se não tem, imagina, sei lá, pô, mãe, teu filho vai competir, tem que pagar a inscrição. O mínimo... Pô, tem que comprar kimono, pô, tem que pagar a viagem, tem que pagar a hospedagem. Não é barato. Entendeu? Não é barato, entendeu? Uma competição de jiu-jitsu hoje é, pra você, na federação aqui do Rio, R$120, 110. Entendeu? É interessante, então a gente vê que tem muito amor envolvido aí, né? Sim. E eu queria aproveitar a oportunidade de convidar vocês num segundo momento para falar um programa específico disso, estender o convite ao seu irmão, Thiago Marreta. Sinta-se em casa aqui para trazer essa causa nobre que você levanta. Exatamente, trazer aí vai ser bacana para explicar como é que funciona, como é que a gente pode ajudar de uma melhor maneira e vamos unir forças para conseguir o objetivo aí de estar ajudando essa criançada e cada vez o projeto crescer mais e vamos com tudo. Tá bom. Obrigado aí pela presença, tá? E conte com a gente aí o que vocês precisarem, tá bom? Uma salva de palmas aí. Obrigado, galera. Obrigado a todos aí pela ajuda, tá? Obrigado a todos aí pela compreensão aí, obrigado pela oportunidade, a todos os doadores. Essa aqui é pra você. Opa, maravilha, Yerdi. E essa camisa aí foi feita baseada justamente na luta do Thiago lá do John Jones, né? Pô, bacana. Ela vai chocar o mundo. Rapaz, essa luta aqui foi... Essa luta foi espetacular. Ele não ganhou, mas o mundo ele chocou, filho. Pra muitos, quem entende sabe que aquela luta ali podia ter sido vitória pra ele, né? É verdade. É verdade. Eu vou deixar a camisa aqui pra simbolizar esse momento da luta do teu irmão me marcou muito, porque assim, eu conheço seu irmão pessoalmente, é um atleta simples, humilde, de um coração assim enorme, e ele foi lá, desbravou, chegou perto. Pra quem não sabe, ele teve uma lesão do ligamento cruzado anterior no início da luta. Se você reparar na televisão, eu fiz questão depois de analisar a luta detalhadamente, a gente vê que ele trava, faz um movimento rotacional e ele levou a luta até o final, cara, e assim, você via no semblante, o professor de educação física que trabalha, avalia muito o semblante do atleta, viu que o John Jones estava preocupado, falando assim, não estava encaixando, e enfim, mas tudo no tempo de Deus. Parabéns pela ação de vocês. Obrigado. É uma causa muito nobre, conta com a gente. Espero em breve tá recebendo vocês novamente. Estendendo o convite aí pro seu irmão Thiago Marreta para estar aqui com a gente e falando um pouco desse trabalho muito bonito que vocês fazem aí junto à Cidade de Deus. Obrigadão. Tá? Valeu, gente. Obrigado, tá? Mais uma salva de palmas aí pro pessoal. Trabalho espetacular. E aproveitando aqui agora, eu vou ter a honra de fazer aqui a chamada, né? Para o nosso querido convidado no programa de hoje. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco e graduado em Fisioterapia pela FRASE, né? Também ele tem, enquanto os colegas aí fazem a troca, né? A gente tem aqui o estúdio
comporta só 2 pessoas, né, desse lado, 2 pessoas desse lado. Então a gente aproveita para falar o currículo aqui e fazer a troca. Ele também é mestre em ciência da motricidade humana na Universidade de Castelo Branco e é especialista em ginástica médica pela Universidade de Castelo Branco. Ele também tem pós-graduação em educação e reeducação psicomotora na UERJ, lá com a minha querida professora Marta, né? Eu tive a oportunidade também de estudar lá na UERJ, isso, Marta Lovisari. Atualmente ele é professor do curso de Educação Física da Faculdade Gami Souza, coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia Aplicada e Traumato Ortopedia Funcional e Desportiva da Faculdade Gami Souza, instrutor do curso 11+, da Federação Internacional de Futebol, né, a FIFA, foi coordenador e diretor do curso de Fisioterapia da Universidade Gama Filho, conselheiro do CREFITO, né, 2 na gestão 2015-2019, e é fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Futebol, conhecida também como CBF. E aí ele trabalhou na seleção pré-olímpica sub-23. Olha, se eu for falar aqui, acho que a gente não vai conseguir, o programa vai acabar e eu vou ficar aqui porque é muita coisa. Mas o legal aqui é que a gente tem aqui a participação do nosso convidado nas Olimpíadas de Beijing 2008, em Londres 2012, em Sydney 2000. Então, assim, é uma experiência, participou da Copa América de 2004, 2007 na Venezuela, na Argentina. Que oportunidade para você que está assistindo a gente de ter hoje aqui com o nosso programa Promovecast, Odir de Souza, referência na fisioterapia esportiva Brasil e Mundial. Seja muito bem-vindo, Odir. Salva de palmas pro Odir. Grande Odir. Grande Odir, que Obrigado. Prazer receber você aqui no nosso programa. Eu tive a oportunidade de fazer um programa com o Odir na época da pandemia. A gente fez um podcast resenha com o Odir online, né? E eu não sei se você lembra disso, né? Foi 2020, eu acho. Isso, 2020, né? Foi um programa assim super divertido e interessante e gerou muita repercussão. Porque o que teve de aluno mandando mensagem, cara, esse aqui é o Odir, é uma lenda. Falar do Odir hoje é uma lenda. É uma lenda, Erdi. E a gente estava até conversando ali antes de começar o programa, batendo papo, né? Eu fui aluno, tive o prazer de ser aluno na fisioterapia do Odir e passa um filme, assim, eu tô com o professor Odir, o cara da seleção, com um currículo aqui que o Erdi lendo não acaba. A única coisa que falta no teu currículo justamente é a camisa do Neymar, cara. Então, assim, tem que providenciar isso logo, mexer teus pauzinhos. Calma aí. Do Al Hilal. Ah, não. Do Al Hilal você não tem. Do time do Neymar, né? Falta isso, Odir. Isso aí eu passei pelo menos nessa eu ganhei de você, Odir. Sai na frente, sai na frente. Do Neymar, ele liga ali agora. Eu tenho, mas eu não tenho. Odir, seja bem-vindo. Fica à vontade no nosso programa. Esse boa noite inicial aí. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande aqui, porque a gente está lidando com amigos, né? E pessoas que acompanharam a trajetória, né? Do meu trabalho. Então, é muito, assim, gratificante a gente poder falar alguma coisa. E antes da gente iniciar, eu acho que é importante ressaltar o trabalho desse grupo, né? Verdade. Que é muito significativo, e eu falei com eles ali que eu vou também fazer uma doação da blusa da seleção brasileira. Maravilha aí, ó. Que isso, maravilha. E também eu tenho a clínica Fisioesportes, que é ali no Pechincha, e é muito próximo ao projeto deles. Então, o que eles precisarem, eu tenho ali como dar uma assistência, né, para fazer uma recuperação funcional, alguma coisa dos atletas de lá. Então, poxa, maravilha. Assim, olha, os atletas vão ter uma assistência, né? Eu já dou um tipo de ajuda da parte médica, agora unindo força com você, eu nem esperava isso, cara. Que maneiro, Odir. Se vocês puderem conhecer a Fisioesporte, fica ali. Você já me chamou, ali eu não fui. no Pechincha, né? Desculpa. E eu tenho feito esse trabalho, eu já acompanho hoje a Thaís, que é uma tenista, 15 anos, e ela hoje é campeã carioca, brasileira, sul-americana, na sub-15, né? Que ela tem 15 anos, né? E ela agora foi vice-campeã brasileira da sub-16, da sub-18 e campeã brasileira em dupla
da Sub-16. Promessa, hein? Então é uma promessa que futuramente vocês vão estar aqui fazendo um trabalho. Sensacional. É legal o pessoal entender, porque assim, aqui no nosso estúdio, né, a gente tem aqui os convidados. O Di estava aqui assistindo, né? Então não foi nada programado, não. Então é por isso que a gente fica feliz, né? De saber dessa. Poxa, a gente tem que dar força a quem dá força, né? Ah, com certeza. Então a gente está aí para ajudar mesmo, tá? E vamos nós, vamos tocar aí essa bola. Aproveitando aqui, Erd, só para falar, eu já, sem protocolo, a gente não ensaiou nada, mas vou fechar uma parceria com você aqui, Odir. Tamo junto. A gente vai dar assistência para esses atletas aí, Excelente. CT, CDD, CT Kids, do grupo do Thiago Marreta. Tô fechando aqui, contem com a gente, o que vocês precisarem aí nas competições de você, assistência médica e fisioterapeuta já tá firmado aqui, hein, galera. Fechou. E um aperto de mão vale mais do que um contrato, né? Claro, e quem me conhece sabe que a gente É está isso sempre ajudando as Maravilha. Quem te conhece, mas é importante você falar quem é o Odir. Porque assim, a gente te conhece bastante e todo mundo da fisioterapia te conhece, mas assim, o público em geral tá ouvindo aqui a gente. Nossa, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou um profissional, né? Dedicado, né? Tive uma escola muito grande que foi o Sistema SUS de Saúde. Eu trabalhei 38 anos no hospital, né? E eu não sei se na época você chegou aí lá no hospital do Engenho de Dentro. Sim, participei lá. Então, Fui teu aluno, né? Vivi muito aquilo lá. Por isso que eu estou colocando. Então, essa experiência do Sistema SUS, ela fez com que eu amadurecesse muito dentro da profissão, porque você lida com a dor dos outros, né? E a partir daí, como eu entrei no esporte muito cedo, né, na década de 80, né? Já que eu formei educação física, né? Eu estou um pouquinho velho, mas formei, já vou para 41 anos, né, de formado em educação física e 37 em fisioterapia. Então eu vivi a educação física e vivo até hoje e a fisioterapia também. Então o hospital ele me deu essa oportunidade, que eu fiz um concurso público na ocasião para professor de educação física. Isso eu entrei no concurso público federal em 84. E ali eu desenvolvi o trabalho. A fisioterapia ela não era assim tão difundida, e quando chegou mais ou menos em 90, o diretor do hospital pediu que eu montasse a fisioterapia do hospital. E eu fiquei com as duas áreas e fui tocando, já que era um trabalho diferenciado, né? Porque era um trabalho no hospital psiquiátrico. Então, a educação física aplicada à psiquiatria, ela, né, começou aqui no Rio comigo, e a gente divulgou esse trabalho para o Brasil todo, né? Hoje, várias clínicas e hospitais têm profissionais de educação física. Então, tudo começou ali. E eu formei e fui trabalhar com educação física, né? Desde 1982, quando eu formei. Trabalhei dando aula para as crianças, né, de pré-escola, quarta série, depois de quinta, oitava, dei aula para o normal. E fui dar aula na universidade em 1986, que eu comecei a dar aula, né? Eu comecei na Castelo Branco, aí depois eu fui fazendo, né, uma formação para professor universitário, mas trabalhando no hospital, trabalhando na área esportiva, que naquela época não tínhamos, né, especialização em esporte, em nenhuma área, né? E nós criamos na Gama Filho, naquela década de 2000, né? Foi em 99, digo, que nós criamos a pós-graduação para o Brasil todo, né? E ali é que começou toda a especialização. Tanto é que depois é que veio a regulamentação pelo Conselho, onde as especializações elas têm as datas todas depois dos nossos cursos. E a Gama Filho ela foi pioneira para o Brasil todo. E aí, então, eu segui na vida, né, esportiva, porque eu já estava trabalhando na década de 80 com o esporte paralímpico. E depois eu fui para o América em 92. Aí do América eu fui o primeiro fisioterapeuta. Aí quando chegou em 94 eu fui para o Botafogo, fui o primeiro fisioterapeuta também. E dali eu fiquei no Botafogo até 2001, 2002. Foi quando o Botafogo ele caiu para a segunda divisão.
E na seleção brasileira eu fui convidado em 2001 para fazer parte, né, da base, e 2002 em diante já veio profissional. Então eu segui, e naquela ocasião eu tive, né, eu saí do Botafogo, então fiquei exclusivo para a CBF. E já estou há 22 anos, né, lá na CBF, fazendo trabalho. Fiquei 15 anos com a profissional e trabalhando com as categorias de base, como até hoje, né? Eu tô lá. E puxando esse link aí do futebol, né, da seleção, eu considero assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais da fisioterapia, né? Júlio, Samuel Brandão, Ângelo Raposo, e você, né, que são as minhas grandes referências na fisioterapia. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, qual é a importância da fisioterapia hoje na seleção brasileira de futebol? Então, eu acho que não só na seleção, mas de uma maneira geral no esporte, o fisioterapeuta, ele ganhou uma visibilidade muito importante porque foi um reconhecimento, né? Imagina você que quando eu comecei nós não tínhamos no futebol fisioterapeuta, né? E aí veio a questão do Nilton Petroni, que a gente trabalhava na Castelo naquela época, e isso em 89 ele pegou o Romário para fazer um trabalho e vinha a Copa do Mundo. Então a mídia ficou muito forte e ali a fisioterapia ganhou muito porque deu uma grande visibilidade, né? Então a partir dali, nós que já fazemos esse trabalho e não existia especialização ainda, né? Porque éramos fisioterapeuta geral. E aí não existia, a gente começou a ser notado e nós fomos fazendo nossa parte, não só aqui no Rio, né, mas em São Paulo, o Rosan fazia um trabalho muito bonito, e vários profissionais, o Ivaldo Baldo, né? E aí a gente via assim, o Claudionor Delgado, que foi o primeiro fisioterapeuta da seleção brasileira, né? Entre outros profissionais aí que começaram a remar. Por quê? Porque existia, naquela ocasião, um domínio do departamento médico, que o departamento médico ele era composto do médico e do massagista. Então, o médico ele tinha uma leitura da fisioterapia que era uma coisa muito simples, trabalhava com a termoterapia, né, com calor e com frio. E com isso aí, ele que instruía o massagista para fazer o que ele quisesse, ou compressa de água quente, ou gelo, ou então usava ondas curtas, ou um ultrassom, e aí o massagista é quem executava. O que acontece? Com essa visibilidade que foi sendo vista, né, do profissional, as coisas foram mudando, porque a aceitação ela começou a ser dos clubes, e não só no futebol, mas também no voleibol, no basquetebol, em todas as áreas mais específicas, luta, etc. E aí esses profissionais começaram a dar o quê? Uma condição científica maior. Então, o profissional de fisioterapia, ele que tem toda uma formação universitária, ele já veio com um respaldo maior de poder o quê? Trabalhar em cima das intercorrências, bem como na prevenção, e aí se tem o quê? Os cursos de formação. Então você passou a ter especializações nas áreas de traumatortopedia, de esportiva, e aí cria-se esse meio para que a pessoa cresça, né? E aí eu digo para você que foi crescendo, os clubes foram, né, adquirindo os profissionais, eu fui um deles, fui um dos pioneiros, né? E as coisas foram acontecendo porque a classe, ela cresceu muito. A fisioterapia, principalmente naquela época que você estudou, né, no ano 2000, ela batia recorde de número de alunos, né? Foi a profissão que mais cresceu naquele período de 2000. Né? Foi a principal profissão, né, de crescimento da década. Né? Da década. Então, a gente vê que as coisas foram acontecendo e as formações elas foram assim cada vez mais ficando mais sólidas, e a gente passa a ter ali uma inter-relação com os outros profissionais,
E com isso eu vejo que hoje, né, na CBF, propriamente dito, nós levávamos nossos aparelhos quando nós começamos, né? Então não tinha aparelhos, né? Eu agora mesmo, essa semana, eu dei uma palestra na FRAIS e mostrei os aparelhos que eu usava. Lá no início. Lá no início. Então a gente tinha o comando do médico, mas não tinha ainda uma liberdade de poder assim ter um trabalho mais consolidado. Mas com o tempo as conquistas foram acontecendo. Hoje eu digo para vocês que a gente tem, em todas as seleções, nós temos profissionais, tanto homens quanto mulheres. Bom. Né? E com isso aí, a coisa está aí dentro de um padrão estabilizado, onde hoje o fisioterapeuta ele faz parte de uma comissão técnica. Então isso é importante, que foi assim, ao meu ver, uma conquista da classe, né? Já que a batalha foi grande, mas valeu a pena, e hoje a gente vê que tem aí diversos clubes com diversas modalidades esportivas e com profissionais da fisioterapia qualificados. Maravilha, maravilha. Erdi, eu costumo dizer que na fisioterapia nós temos um marco histórico muito significativo. E nós temos 2 profissionais que contribuíram muito para isso. O Odir e o Newton Petroni. Eles realmente revolucionaram a profissão por tudo que ele acabou de colocar. Se tivesse um livro, eu não sei se tem, eu acho que não, já procurei há um tempo atrás, não achei, sobre a história da fisioterapia, vocês com certeza fazem parte de um marco histórico na evolução da profissão. Eu tive o privilégio de ser tanto seu aluno quanto aluno do Newton Petroni, do Filé, e eu vi isso de perto. E realmente foi um marco de ouro na profissão. E era muito bonito ver isso desenvolvendo, os cursos, as especializações, e como isso tomou proporção gigantesca no Brasil. Tanto é que o fisioterapeuta hoje, a gente está com viés aqui um pouco mais para o esporte, mas em todas as áreas da fisioterapia, é um profissional de suma importância. Eu queria perguntar para você, de dentro de toda essa evolução histórica da fisioterapia, eu queria que você me falasse sobre a hidroterapia. O que foi o início da hidroterapia? Você teve aula de hidroterapia com qual professor? Como é que foi isso no desenvolvimento da fisioterapia? Então, olha só, na nossa formação, né, na década que eu formei, né, eu formei em 86 em fisioterapia, e naquela época quem dava aula pra gente eram médicos, porque não tinha fisioterapeutas para dar aula pra gente, né? Então, o que se padronizava nos centros de reabilitação era que você teria forma de trabalhar, ou com o calor, né, ou com, no caso, o infravermelho, ou com forno de bi, ou ondas curtas, ultrassom, era o que se aprendia naquela época, né? E existia a hidroterapia. A hidroterapia, ela vem de uma história dos centros de reabilitação, onde se colocava o tanque de Hubbard, que era tipo uma piscina, e a pessoa ficava, né, deitada ali, principalmente sequelas neurológicas, e ela recebia uma hidromassagem, né? Então ela não tinha ainda, a piscina, ela ainda não tinha ainda uma consistência, porque ninguém tinha nem espaço para colocar uma piscina, né? E eu me lembro, né, muito bem que eu sempre fui assim muito estudioso, né, com esse assunto da água. E a oportunidade que eu tinha, principalmente nos clubes, desde o América, Botafogo, eu trabalhava na piscina com o atleta. Então eu tinha 2 visões ali, uma da preparação física dele e a outra visando a recuperação funcional, né? E aí com isso eu fazia uma série de trabalhos na piscina, que naquela época era nos hotéis, o Hotel Flórida, que era um deles que a gente usava, né? E aí eu fui entrando cada vez mais, né,
nesse assunto e descobrindo profissionais como o professor Jorge Moura, né, que é um amigo que eu tenho e que para mim é a pessoa referência, que tem Jorge Moura. Tem o Jorge, para mim, ele é uma referência mesmo nesse trabalho da Hidro, é um cara com uma formação internacional, e aí a gente sempre fez trabalhos juntos e eu busquei cada vez mais introduzir no esporte e tentar passar isso na universidade, que na época não existia a disciplina, então a gente criou a hidrocinesioterapia, que era a forma dos alunos entenderem o que vinha a ser trabalhar com o paciente dentro da água. Então a gente diferenciava a hidroginástica da hidroterapia e da hidrocinesioterapia. E aí com isso aí a gente dava um cunho maior, né, científico, buscando o estudo das propriedades físicas da água na aplicação dos objetivos terapêuticos. E aí, Herdia, você sabia disso? Não, você está falando isso, eu estou lembrando da época que a gente trabalhava com os atletas lá no Vasco e a gente realizou algumas pesquisas em conjunto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde mostrava as evidências na recuperação dos atletas com um trabalho pré-atividade, né, pré-exercício na água. Isso no pós-jogo, tá? Então, por exemplo, pós-jogo, recovery, né? O que a gente começou a realizar que melhorou muito a recuperação dos atletas? Primeiro, a gente acabou com aquela questão da folga. Por quê? Porque o atleta na folga, ele ia pra praia. Folga mesmo. E aí, quando ele voltava muito pior. Então, assim, culturalmente é difícil essa relação, principalmente no Rio de Janeiro. E os atletas falavam, no período de folga a gente vai pra praia jogar futebol ainda, né? Que ele só acabava com a recuperação do atleta. Então, o momento que era para ele recuperar, ele aumentava ali a carga e a intensidade e voltava numa situação bem pior. A gente conversou com eles, os atletas entenderam que era importante eles chegarem no dia seguinte, de manhã, fazer o recovery. Só que o diferencial do recovery, claro, além da crioterapia, da porta pneumática, da miofacial, era a piscina. E aí, quando a gente realizou os estudos de causalidade, grupo de intervenção, grupo controle, o grupo que realizava os exercícios aeróbicos na piscina, né, junto com o fisioterapeuta, gerava um efeito muito mais significativo. E aí, escutando o Odir falando isso, assim, a responsabilidade desse sucesso é sua. Não, que você que trouxe. Simplesmente para a galera da fisioterapia aí, a gente tem muito aluno de fisioterapia que acompanha a gente, ex-aluno. Simplesmente para vocês, nós estamos aqui com o professor Odir de Souza, que é o precursor da hidroterapia, tanto na fisioterapia quanto no esporte. Então, quando eu perguntei para você se você teve algum professor, eu sabia que você não tinha nenhum professor, porque eu sabia dessa história, que você foi o pioneiro, o que levantou frentes aí junto à hidroterapia, à hidrocinesioterapia, e incluiu essa disciplina na grade curricular da Universidade Gama Filho, e eu tive o prazer de ser teu aluno lá na aula de sábado de manhã. A aula era sábado de manhã e a gente ia pra aula assim amarradão, principalmente quando tinha sol, prática, e ficava uma galera na piscina. Prova prática. Prova prática. Cara, que época de ouro. Lá do hospital pra fazer. Que época de ouro, Odir. Parabéns, bom. Cara, muito maneiro. Pra todos nós, né? É muito significativo, né? Porque o período que eu fiquei no conselho, eu criei a Câmara Técnica em Hidroterapia, né? E como eu coordenava a esportiva, né? A Câmara Técnica, e a Hidro hoje ela está assim, um patamar muito grande, e os cursos que a gente vê internacionais, eles recrutam muitos brasileiros aí para poder participar e até mesmo para dar palestras, né? Legal. Sandro, a gente tem pergunta? A gente tem pergunta, tá vendo aí? Ó, a gente tem algumas perguntas aqui, a galera tá participando, a gente tem bastante comentário aqui no nosso chat aqui ao vivo. Obrigado aí, pessoal, que está encaminhando as mensagens. Aqui o Luciano, a Catiane, o Leonardo mandaram aqui algumas... te elogiando, falando, grande mestre Odir, Odir uma grande trajetória. O Luciano Nascimento, a Catiane Oliveira disse que, né, grande trajetória aqui, deu aplausos. O Leonardo Ferreira, uma honra poder ter sido seu aluno, né, que é muito fã. E a Catiane botou assim, nos conte como foi o tratamento com o paciente, eu não sei se ele pode falar isso, paciente Giuseppe Albert. Não
sei se vai lembrar ou se pode falar alguma coisa, mas acho melhor não, né? Porque falar de paciente... A Catiane, ela é muito próxima a mim, ela sabe porque o nosso paciente Giuseppe, ele teve um câncer, né, no fêmur. E aí esse paciente chegou na cadeira de rodas, lá na clínica, isso foi esse ano, entendeu? E aí ele tava assim, né, com a cabeça a mil, né? Porque imagina, primeiro a moto caiu em cima dele, a moto dele caiu, né? Aí arrebentou o joelho, ele operou o joelho. Então ele foi para fazer tratamento e descobre que tem um câncer no fêmur. Aí teve que fazer, né, ali uma cirurgia, tirou parte lá do quadríceps e tal, enfim. O cara ficou na cadeira de rodas. Aí quando ele foi para lá, ele tinha, né, a esperança de voltar a andar, e eu falei, não, vamos lá. Aí começamos a fazer um trabalho, e ele foi assim, tendo uma melhora significativa, e foi. E com isso ele começou assim a ficar tão animado que ele falou assim, pô, eu quero fazer uma atividade esportiva. E aí eu fui treinando ele, né, na bicicleta, porque imagina o quadríceps, né? E ele foi naquela marcha, e com isso aí ele foi evoluindo, e chegou um momento que ele falou para mim, pô, eu quero participar de uma corrida. Nossa, que exemplo. E aí ele participou esse domingo agora da corrida do Recreio, 5 quilômetros, e ele ganhou a medalha, né? E ele foi ontem na clínica e me deu de presente a medalha dele. Você tá emocionado, né? Que exemplo, né, Ed? Eu tenho aqui, não vou botar foto dele. Depois a gente coloca isso. Obrigado aí, mas obrigado, tenho... cara. Poxa, Mas então, aí é o que eu falei, né? Que o mais importante não é por você ter, não é ganhar grana, não é isso. Eu acho que bacana é você ter essas respostas, né, ao nosso trabalho, que valoriza toda a classe, né? Verdade. Então eu tenho assim muito retorno disso, né? Eu hoje acompanho o Felipe Melo, eu acompanho vários atletas, e é importante você ter esse tipo de resposta, né? Reconhecimento, porque na realidade a nossa profissão é para isso, é para fazer o bem ao próximo. E a gente vai tocando, né? Legal. E a fisioterapia tem muito essa questão do acolhimento, do amor à profissão. É uma profissão muito bonita, a fisioterapia. Eu sou fã. Incondicional. A Nutri Leonice Marim colocou, nossa, que história linda, também te dou os parabéns. Pessoal, obrigado aí pela participação aqui no chat, tá? Obrigado, galera aí. A gente vai seguir aqui as nossas perguntas, né? Que a gente, na verdade é o seguinte, a gente tem muita pergunta. A gente faz um meio a meio, né? A gente coloca 10 perguntas, eu faço 5 perguntas, o Sandro faz 5 perguntas. E aí a gente fica numa ansiedade até de fazer algumas perguntas. Eu tô pensando aqui em criar uma temporada do Odir, entendeu? Tipo assim, com 4 capítulos e tal. Igual Netflix, né? Que você assiste a primeira temporada. Não, mas pode ter certeza que a tendência é a gente fazer o convite de novo pro Odir retornar aqui. Com certeza, tem muita história, Odir. Odir, você comentou pra gente aí na sua fala sobre a questão histórica da fisioterapia, onde tinha ali a figura do massagista. Eu, durante aí o meu período no futebol, eu sempre trabalhei com os massagistas, e a gente sempre escutava o seguinte: quer saber o que está acontecendo no vestiário? Fica próximo ao massagista e ao roupeiro, né? Que eles são os profissionais que vão passar muitas informações. E hoje a gente vê ali muitos clubes, né, que afastaram nos últimos anos ali a figura do massagista. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Principalmente quando a gente via ele no banco de reservas, isso é algo muito histórico, né? De anos atrás você tinha a figura do médico, massagista, e os clubes foram tirando a figura do massagista, incluindo ali o fisioterapeuta. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa relação da fisioterapia, do massagista. Então, a gente sabe, né, que o massagista é um profissional muito importante dentro de uma equipe, né? Mas a questão era mais cultural, né? Nós tínhamos os massagistas que eram personagens de destaque nos clubes. Pai Santana. Tipo Pai Santana, o Paulão, que eu trabalhei no Botafogo. Jorginho, né? Do Flamengo, né? Então você tinha, assim, um grupo de profissionais que eram significativos
mas que não evoluíram. Tá? Carismático, Então, mas... um deles que eu trabalhei hoje, eu sei que ele está um pouco doente, né? Que é o Denis do Flamengo, né? O Denis é uma lenda, né? Tanto é que o Flamengo fez várias homenagens, mas infelizmente ele está hoje com uma doença irreversível. Mas vários profissionais assim de categoria. Só que o que acontece? A fisioterapia, ela teve um crescimento muito grande. E ela entrou no quadro de uma comissão técnica. Quando ela entra dentro de uma realidade diferente da massagem. Tanto é que eu tenho colegas que não gostam que chame eles de massagistas, né? Eu tenho profissionais que trabalharam comigo e falam, não, massagem eu não faço, isso é para massagista. Era assim. E eu acho o seguinte, que a gente trabalha com os recursos manuais, né? E nós temos a formação para trabalhar com massagem ou com qualquer tipo de terapia manual. E com isso aí, eu não vejo nenhum problema do fisioterapeuta atuar. Então eu percebi que o massagista ele foi perdendo o seu espaço por ele não ter um conhecimento cada vez mais evoluído. Ficou uma classe isolada e as pessoas foram envelhecendo. Então, hoje, eu tenho trabalhado com massagistas dos clubes, né, brasileiros e vejo assim, uma evolução muito grande de alguns profissionais, né? Mas o espaço, propriamente dito, eles estão perdendo dentro dessa abordagem maior que o fisioterapeuta ele está tendo dentro dos clubes, e com isso aí eu acho que ficou uma parte para o fisioterapeuta. Porque que acontece? Você, no clube, o massagista, ele era massagista um momento, mas outro momento ele era o faz-tudo. Ele tinha que fazer toda aquela logística com água, Gatorade, com aquilo tudo. Inclusive, esses massagistas antigos, né, o pessoal falava que o pai Santana, ele fazia lá o Gatorade, que era em pó naquela época, e tinha uma panela grandona, né, com a colher de pau. Então, ele ia lá embaixo e fazia. E nisso ele suando. Saía salgadinho, Por isso salgadinho. que o Gatorade dele era único. Era eu já tentei fazer Gatorade, não fica igual a do... Não, era uma brincadeira. Mas eu já vi isso aí com massagista. Isso acontece muito ainda. Engraçado. Então hoje, né, até a própria indústria ela entrou para o futebol de uma maneira muito forte. Hoje a Ambev ela é uma das patrocinadoras aí. E com isso você vê o Gatorade, você vê sempre um repositor. E aí, com isso, você divide, porque não tem mais a participação do massagista praticamente para massagem. Ele está fazendo mais, se preocupando com todo o material de suporte para o treino. E aí, com isso, ele perde a identidade dele. Verdade. E o fisioterapeuta, ele tem a necessidade de trabalhar de forma manual. Porque, na realidade, ele utiliza várias metodologias e técnicas, mas ele não pode esquecer das mãos, meu amigo. Que isso aqui, hoje, eu digo para vocês, tanto na Europa quanto aqui, os atletas fazem questão da massagem. Interessante, Odir. Sério? O que você falou, importante. interessante, dentro que assim a gente começa a entender que o massagista passou a ter uma função mais gerencial de vestiário, né? Organizar toda aquela logística de Gatorade, de chuteira, essa situação toda junto com a rouparia. Exatamente. Mas assim, diga-se de passagem, eu acompanhei um pouco esse processo de transição do fisioterapeuta para o banco, para o campo, e do massagista saindo do campo e indo ficar no vestiário, na época que eu trabalhei como fisioterapeuta no Vasco em 2005. Esse processo estava começando. Houve uma resistência muito grande por parte dos massagistas e tal, mas teve uma situação que me marcou muito na época que eu era estagiário do Flamengo, e isso é muito bonita essa história, vale a pena a gente comentar aqui, que eu era estagiário de fisioterapia e lá na categoria de base tinha um massagista chamado Valteriano, eu não sei se ele está participando aí, mas Valteriano é um exemplo de tudo isso que você falou, da evolução do massagista. O Valteriano era massagista e eu era estagiário de fisioterapia, mas por ser estagiário,
E o Valteriano tinha anos de clube. Por ser estagiário, eu me habilitava a ficar no banco fazendo jogo. Eu ficava muito sem graça com essa situação. Mas para quem conhece o Valteriano é um cara super do bem. E ele lá, exercendo a função dele de massagista e paralelamente fazendo a faculdade dele de fisioterapia. E aí ele se formou em fisioterapia, foi contratado pelo Flamengo e subiu das categorias de base, chegando ao profissional como fisioterapeuta do futebol profissional do Flamengo. Eu não sei se ele permanece no Flamengo ainda, mas é uma referência e um exemplo para ser seguido. Valteriano, se você estiver acompanhando a gente aí, um grande abraço, cara. Eu tive orgulho de aprender muito no Flamengo com você lá, quando eu era estagiário de fisioterapia. Você me ensinou muita coisa, meu amigo. Forte abraço para você. Mas é isso aí, o Valtinho, ele é um cara muito especial, trabalhou também nas categorias de base da CBF, entendeu? Então, uma pessoa que tanto o Dr. Runco como o Dr. Serafim deram uma atenção muito grande para ele, e é um bom profissional, né? Então tem que ser aproveitado. E é aquilo que a gente estava comentando, ele conseguiu, né, ter uma evolução, e assim como outros profissionais. Mas hoje o mercado ele está assim, ele tem o massagista, né, mas tem ali algumas funções, e é lógico que fazer massagem também vai fazer, mas como eu falei, dispersou, e com isso aí eu acho que caiu um pouco essa figura do massagista. Os clubes hoje eles estão apostando no fisioterapeuta, e com isso aí tendo ou não, né, um sucesso aí de cada local, né? Verdade. Aproveitar que você falou do Flamengo, né? A gente tem um grande amigo que hoje é fisioterapeuta do Flamengo, que é o Lanian. O Lanian foi nosso atleta lá no Vasco, muito estudioso, né? Eu lembro que ele estudava no Pedro II e conciliava com o dia a dia de atleta. Não é fácil você estudar fora de um ambiente escolar. No Vasco é o Colégio Vasco da Gama, ele estudava em uma escola externa, treinava e ainda pegou seleção brasileira, sub-17, se eu não me engano, lateral direito. E hoje ele é um profissional aí renomado dentro da área da fisioterapia, o Lanian. Então um abraço aí, também fica o convite aqui para participar do nosso programa, né, Sandro? Com certeza, muitos exemplos aí que a gente consegue ver que evoluíram na profissão. Odir, dentro de tudo que você falou aí, desse processo de gerência, essa mudança da função do massagista dentro da comissão técnica, eu queria te fazer uma pergunta. Prevenção, transição e recovery. Qual a participação gerencial do fisioterapeuta nessas 3 pilares aí que a gente vê que é muito importante dentro de um processo de organização ali da comissão técnica? Então, o importante é a equipe, né? Você, dentro da equipe, você tem que ter a tua função relativa ao número de pessoas que estão trabalhando, né? Na seleção, fica assim, se você estiver numa profissional, a seleção tem uma estabilidade dos profissionais que vão exercer ali os cargos, né? Mas na base ela flutua um pouco mais, porque tem questão política, né, associada às convocações, que a gente sabe disso. E aí, com isso, vai de um clube, vai daqui a pouco de outro, e você lida aí, né, com uma série de situações. Então, na seleção, né, a gente tem ali o fisiologista, nós temos ali também o profissional de educação física, né, o preparador, a fisioterapia, tem a massagem, enfim. A gente tem, dentro desse contexto, um parâmetro para que você possa fazer a prevenção, né, a recuperação, e que inclui esse tratamento, mas sendo que na prevenção fica um pouco assim mais imediato, porque quando você trabalha em clube você pode ter um planejamento para criar a metodologia de prevenção, mas na seleção não. A seleção você vai ter uma convocação que no máximo vai ser de um mês e pouco, porque pode ser um mundial, aí você vai ficar um tempo maior. Então, a gente trabalha muito em cima da casuística, né?
a gente trabalha muito em cima das situações que vão acontecendo durante a competição. E aí você tem que ter amarrado na equipe as funções para que você possa ter métodos de se levar aí uma forma de prevenção e manutenção, né, daquela condição que a pessoa apresente. Então a fisioterapia, ela entra, ela se integra, né, bem com as outras áreas e utilizando as metodologias que são definidas. Porque a gente sabe, por exemplo, né, que em algumas situações o fisiologista ele faz alguns tipos de trabalhos que estão ligados a um recovery e tal. E em outros momentos é o fisioterapeuta. Quer dizer, eu penso que quando se tem assim, uma ciência, ela está aberta para todas as áreas, né? E você tendo uma equipe interdisciplinar, né? Ou seja, as pessoas podendo se trocar as informações, aí você tem como expandir dentro das 3 linhas que você colocou. Agora a questão é aquela, tudo vai depender qual o tempo que você tem para você propor a prevenção, né? A regeneração e a performance propriamente dita. Então, é assim, né? Você tem que definir o tipo de competição para poder você ter ali a ideia do como vai ser. Porque às vezes os caras não têm tempo nem para treinar. Aí muitas vezes tu fica ali, ó, tirando, né, água de pedra. Então, não é fácil. Interessante, Odir. E existe uma intercomunicação do Departamento de Fisioterapia da Seleção Brasileira com os fisioterapeutas dos clubes para estar alinhando esse processo aí, principalmente na prevenção? Você falou que a prevenção é um pouco difícil fazer quando se fala de seleção brasileira. Existe uma comunicação, por exemplo, o atleta da seleção que joga no clube, no Flamengo, por exemplo, aí vocês se comunicam entre vocês para estar estabelecendo algum protocolo em conjunto ou não? Como é que funciona isso? Depende da situação, né? Por exemplo, eu tenho o hábito, quando acontece alguma intercorrência, né, de eu poder tirar a dúvida com um colega, eu tenho o hábito de consultar. Então, agora há pouco tempo mesmo, a gente estava indo para o Mundial da Sub-20, foi agora em maio, mais ou menos. E aí eu tinha um atleta do Palmeiras que veio com uma lesão e foi convocado com uma lesão. E aí ele começou a sentir. Aí eu liguei para o Fred, que é o fisioterapeuta lá, e foi nosso aluno lá da Gama, né? O Fred lá do Palmeiras, aí falei com ele, aí ele, olha, pelo que está aqui, ele está fazendo isso, aí já vem, ele teve uma lesão há 2 semanas e tal. Então, quer dizer, quando o atleta ele é convocado, nós fazemos uma avaliação para saber se ele está chegando com alguma lesão, se ele está fazendo algum tipo de trabalho especial para a gente dar continuidade. Agora, nesse caso desse atleta, ele realmente não tinha condições, ele foi cortado. Então, existe esse contato, sim. Agora, a questão é aquela, né? Depende muito do tipo de competição, que às vezes você reúne só para treinar. Então, não tem necessidade de você... Aí, o que a gente avalia ali, que a gente faz uma avaliação, o médico e o fisioterapeuta. Então, a gente observa ali as alterações e qualquer dúvida entra em contato com o clube. É muito comum do médico, né, ele entrar em contato porque os clubes normalmente mandam os exames, mandam tudo para o médico. E na fisioterapia a gente fica de stand-by. Havendo necessidade, existe o contato, sim. Interessante. Legal. A gente tem aqui algumas mensagens, né? Vanessa Carvalho, Mônica Lima, Maristela mandando mensagem aqui dizendo: mestre, trabalho incrível, fui sua aluna, né? Aprendo todos os dias, né? Excelente profissional. Então, agradecer o pessoal que está mandando mensagem no chat, não deixei de curtir e encaminhar aí para o pessoal da época da turma aí do
do Odi. Manda aí pro pessoal poder Época assistir. de ouro da Gama Filho, né, Odi? Gama Não Filho, só da Castelo Gama Filho, Branco. Castelo Branco, Não, Puxando o Sou- viés pra Gama e Gama, porque Souza. foi a minha casa, né? Souza, Frase, Estácio, aí. IBMR, IBM, nossa senhora, ou seja, o ERJ. praticamente todas as universidades, né, Gama as e principais universidades aqui do Rio de Janeiro. Bom, Odi, seguindo aqui as nossas perguntas, eu tive aí a oportunidade, né, de gerenciar um departamento médico na base, né, e aí eu não acredito em trabalho na área da educação física que não esteja em conjunto com o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista e o psicólogo. Tem gente que não gosta de trabalhar em conjunto, né, principalmente alguns clubes que às vezes até não olham com tanta importância um psicólogo, por exemplo, né? E quando você começa a entrar na área da evidência científica, você percebe a importância desses profissionais, mas principalmente trabalhando em conjunto, trabalhando baseado em evidência em conjunto. E uma das coisas que eu ouvi você falando, a gente teve a oportunidade de conversar, foi quando eu te falei assim, mas e os equipamentos, né? O que você acha dos equipamentos? Porque qual é o grande problema que eu vejo muitas das vezes, né? É o conflito de interesse por parte de algumas áreas, né? Eu estou falando de todas as áreas, da educação física, fisioterapia, medicina, nutrição, onde o mercado tem o interesse de oferecer, né, esses produtos, né, esses equipamentos, que muitas das vezes não são validados, não são comprovados cientificamente, não medem o que se propõe a medir, mas os profissionais, muitos, usam como forma de se autopromover. E eu lembro que eu fiz a pergunta para você sobre isso, você falou assim, o importante é isso aqui, ó, são as mãos. Queria que você falasse sobre essa relação. Se eu não tenho equipamento, então eu não tenho condições de fazer um bom trabalho, ou de fato o tempo de voo, a experiência que vai fazer a diferença. Você pode falar sobre essa relação pra gente? Então, aí você vê, né, como a gente se formou há 30 e poucos anos atrás, né, onde os professores eram médicos e ensinavam pra gente o calor superficial, profundo e eletroterapia. E o resto. Bom, eu penso o seguinte, que quando você faz um trabalho, né, você está lidando com gente. Então, existem dois aspectos, né? O aspecto motor e o aspecto psíquico. E aí você lida, né, com as faixas etárias, onde você tem ali que respeitar todos os processos de desenvolvimento ósseo, muscular, entender a postura daquele atleta, o domínio que ele tem lateral, enfim, a harmonia do corpo daquela pessoa. Então, eu vejo que a gente pode trabalhar o emocional do atleta associado à parte totalmente motora. E aí a gente tem mesmo, né, o crescimento da área fez com que as pessoas também elas ultrapassassem seus limites dentro das suas áreas. Ou seja, nós, antigamente, nós sabíamos qual era a nossa função, né? O fisioterapeuta, ele chegava a fazer o trabalho dele, o preparador físico dele. Então, cada um tinha a sua área. Então, era uma equipe multiprofissional. E aí, com isso, como você falou, cada um vai puxando para um lado. E aí vem a introdução de materiais, né? Onde você percebe, por exemplo, que o profissional ele faz uso, mas por que ele faz uso e como faz o uso? E aí é o X da questão. Então você vê que hoje nós temos aí, por exemplo, as etapas que você pode ter de prevenção ou de tratamento, onde cada profissional ele poderia ter uma integração com o outro para que pudesse utilizar as ferramentas necessárias. Mas muitas vezes é trocado isso aí, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o fisioterapeuta ele não tem a formação, tá, para trabalhar com treinamento, né, de força. Ele não tem. Ele tem ali toda a dinâmica de fazer uma mecanoterapia, uma cinesioterapia, mas ele não tem o que o profissional de educação física ele estudou, que é treinamento. Então, eu penso o seguinte, se ele fizer um trabalho de recuperação funcional
utilizando a sobrecarga, tudo bem. Agora, o treinamento, eu acho que quem tem que fazer é o profissional de educação física, porque está ligado diretamente à performance e, lógico, integrando as áreas, eu acho que todo mundo pode participar. Então, a gente tem algumas coisas que hoje, né, você vê o pessoal utilizando, que muitas vezes fazem por conta própria. E aí é o seguinte, difere um pouco, né, de técnicas. Então, por exemplo, tem gente que usa acupuntura. Legal, acupuntura a gente sabe, né, que ela tem uma metodologia chinesa e oriental, né, no sentido de que se aplica tudo aquilo ali dentro de uma filosofia. Agora, o que me preocupa é aquela pessoa que não tem uma formação, ela sair botando agulha. Então, isso aí a gente se preocupa. Então, eu vejo assim, que algumas situações hoje, o pessoal não está respeitando as diversas áreas. E aí está querendo fazer tudo. E esquece justamente daquilo que eu te falei, que a ferramenta está aqui. Exatamente. É a mão. Perfeito, perfeito. Então, a gente que tem essa condição, porque é o que eu te falei, quando você toca no paciente, você está tocando, você está passando toda a tua energia, a tua temperatura, você está passando tudo para o paciente. Então, é diferente. É diferente. Então, aquilo que hoje que seria o nosso carro-chefe, que seria uma terapia manual, né? Colocar a mão no paciente, passa a se utilizar mais os aparelhos, o equipamento. E não pode, tem que sentir ali Tem que sentir. Isso é interessante, porque a gente já falou disso aqui, dessa questão do acolhimento, da fisioterapia. A gente fala muito isso aqui. Eu lembro, o Odir falando agora, eu lembro perfeitamente quando eu era aluno dele, daquela geração de ouro da Gama Filho, vocês falavam muito isso. O diferencial do fisioterapeuta é justamente tocar no paciente, sentir. Eles prezavam isso na grade curricular da fisioterapia, que era coordenada pelo Odir na época. E justamente assim, eu exerci a profissão de fisioterapia, muito ligado ao futebol, trabalhei um tempo com fisioterapia, depois fui fazer medicina por uma questão eminentemente cirúrgica, que eu gostava muito de anatomia, você acompanhou isso durante muito tempo. Exatamente. Ficou famoso filho do professor Jorge Teixeira, né? Você lembra disso? E que era uma sumidade na anatomia, na época, professor Jorge Teixeira. E eu fui buscar medicina por uma questão eminentemente anatômica, cirúrgica, que eu gostava bastante. E hoje em dia, como médico, eu percebo muito essa questão e essa diferença do profissional da área da medicina no acolhimento diferenciado que o fisioterapeuta faz com o seu paciente. E, na minha opinião, o acolhimento ao paciente é justamente o fator primordial para você ter um bom resultado naquilo que você tem para propor de tratamento, naquilo que você tem para entregar para o seu paciente. E a fisioterapia, ela tá de nota 10 na questão de acolhimento, de recepcionar o paciente, de deixar o paciente criar um ambiente confortável para o paciente ter uma boa recuperação. E você, Odir, você participou muito disso, desse processo na formação acadêmica, na grade curricular. Porque na época eu era do SUS, cara. É isso e no SUS a gente tinha que botar a mão mesmo, não tinha nem aparelhos. E a gente tinha que se virar. E aquilo ali é que a gente ganhava, né? O paciente, né? Não era à toa que o hospital ficava lotado e os pacientes, como retribuição, levavam lá pastel, bolo, essas coisas pra gente, né? E era assim, um acolhimento mesmo. Então, a relação, ela é através dos olhos, através do toque, né? Então, é muito importante. E aí a gente vê que as ferramentas, elas são complementares, né? Complementares. E aí você utiliza dentro da tua necessidade, né? E aí a gente vê que tem que ser respeitado, porque muitas vezes o cara quer usar uma metodologia mais tradicional, não quer dizer que aquela metodologia esteja errada. Apenas, muitas vezes, a pessoa que está até criticando, ela não tem conhecimento sobre o assunto. É aquele negócio do professor que chega em sala e fala: gente, olha só, vou dar essa matéria, mas eu não acredito nisso, né? Então, como é que ele vai dar uma matéria que ele não acredita? Então,
é complicado. Então, a gente tem, né, principalmente em aparelhos, que o pessoal, eu não acredito em aparelhos. Porra, quer dizer que os caras fizeram pesquisa, existe comprovação científica e o cara não acredita, ou ele não sabe. Então, é mais fácil, muitas vezes, dizer que não acredito. Muito bom. Muito Interessante, eu diria... não existe verdade, não existe mentira, existe ali, como você falou, é um conjunto de profissionais trabalhando em prol de um objetivo. No caso, a seleção, você explicou muito bem como isso acontece. Isso. E até aqui vou me sentir bem à vontade. Já tem uma galera da medicina que está se antenando para isso, tá? E aí fica uma dica aí para a galera da medicina, que na virada aí do futuro, o acolhimento ao seu paciente vai fazer todo o diferencial. A gente vai voltar a falar disso aqui em alguns programas, a gente já tem aqui um roteiro para falar disso, mas para a galera da medicina, o acolhimento vai ser o famoso pulo do gato para você ser bem sucedido no seu tratamento aí, na proposta que você tem para entregar para o seu paciente. Odir, você citou aí a acupuntura como uma ferramenta terapêutica na fisioterapia, dentro de futebol e tal. Você acha que a osteopatia tem espaço para o futebol? Eu acredito que sim, porque eu penso que se for um profissional que tenha uma qualificação, uma habilitação para fazer, não é nada demais ele colocar, porque na realidade a gente está lidando com o ser humano. Então o que vai ser feito para um paciente, para um atleta também pode ser feito. Eu acredito, embora eu não seja osteopata, mas eu tenho grandes, né, amigos que fazem um trabalho muito bom. Eu acredito sim. Bacana, bacana. Legal. Quando a gente fala muito dessa questão de lesão, né? A gente está indo aqui para a próxima pergunta. Primeiro, agradecer o pessoal que está mandando mensagem. A Nutri Leonce perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado, então depois pode assistir. Michele Cristiane de Almeida Silva, tive a honra de trabalhar com esse profissional exemplar, né? E aí só elogios aqui. Obrigado. Da Maristela, da Mônica, né, da Vanessa. Agradecer aí, nós temos 15 pessoas assistindo aqui a gente, então obrigado bacana, aí. Bacana. Não deixem também de curtir o nosso lá Instagram, porque aí vocês vão ficar sabendo lá dos próximos convidados e a gente faz esse programa aí para poder levar conhecimento para vocês. Odir, seguinte pergunta, agora é um pouco polêmica. Eu sei que você gosta de polêmica, tô brincando. Eu sei que você não gosta não, ninguém gosta. Mas assim, quando a gente fala de lesão, eu lembro de um preparador físico chegando para um atleta falando assim, atleta meu não cai por cãibra não, hein? Se tiver lesão, não cai não. Fala que teve não vem falar para mim que era cãibra não, porque vai me atrapalhar no meu trabalho, vão botar a culpa em mim. E dentro do esporte ali, a gente tem muito essa relação interna de por que o atleta lesionou, de quem é a culpa? Eu, enquanto profissional de educação física, entendo que a responsabilidade maior é de quem prescreve o treinamento. À medida que você prescreve um treinamento que não é de acordo para as necessidades de um atleta, isso pode gerar risco. Então aí que entra as avaliações, os testes, para diminuir essa margem de erro. Então eu queria saber da sua opinião, né? Se a gente falasse de quem é a culpa de uma lesão, como é que funciona isso dentro de um esporte como, né, profissional, enfim, como é que você vê esse cenário? Eu não sei se o termo maior seria a culpa, né? Mas a responsabilidade, ela tem que ser vista mesmo, porque de acordo com o tipo de lesão, a gente já tem essa identificação. Vou te dar um exemplo. Eu que montei o trabalho lá no Zico, né, na década de 90. Que isso! Foi lá, CFZ do Rio. Caramba! E aí, quando eu trabalhei lá, nós tínhamos as categorias de base ali e tinha o profissional. E nas categorias de base aconteceu de ter uma série de garotos com osteite pública. Né? Na década de 90. Na década de 90. E aquilo ali estava na moda, parecia até uma coisa. Aí o Zico estava lá no Japão, quando ele chegou, eu falei para ele, presidente, tem uma incidência aí de lesão. E aí a gente que conhecia a lesão, a gente sabia que o desequilíbrio muscular, né, seria uma das causas. Né? Verdade. E aí, eu conversando, eu soube que o preparador físico botava todo mundo para fazer 500 abdominais ao final do treinamento.
Naquela época, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, ó, isso aí, o cara tá fazendo um overtrain ali e tá levando essas lesões aí. E aí o Zico ficava doido, né? Como é que pode esses garotos tudo novo? Pô, todo mundo com a mesma lesão e tal. Nós tínhamos mais ou menos num grupo de 17 garotos, pelo menos 8. Que Olha isso, só. cara. Nossa, muito. 50, quase 50%, 50%. de prevalência de lesão. Aí eu falei com ele, a gente chamou o preparador, conversamos e tal, e cortamos aquilo ali, e foi, acabou o problema. Então, na realidade, não é questão da gente sair caçando bruxa, mas é da gente ver a metodologia de treinamento utilizada. Incrível, incrível. Você vê o seguinte, que dependendo as categorias de base, muitas vezes elas fazem todo o trabalho que o profissional faz, porque o preparador quer fazer igual para parecer o trabalho dele. E muitas vezes leva um overtrain e aquela lesão acontece. Existe também a estrutura, por exemplo, os campos que a base joga, normalmente são várzeas, são campos totalmente acidentados. E aí aquilo ali já é mais uma causa de levar uma lesão. Então eu penso sim, se for por um trabalho muito excessivo de treinamento, porra, aí eu acho que o preparador tem a ver. E a gente vê, né, a gente que está acostumado, né, a gente vê, por exemplo, acontecer num clube, porra, que o cara lesionou, aí tu fala, porra, aquilo ali é tragédia anunciada. O cara tem tudo para fazer aquela lesão e os caras vão lá e, né? Então eu já vi cada coisa que eu respiro fundo, eu não sou de ficar comentando muito, mas tá ligado a isso, a cada momento, porque eu não diria assim, um profissional pode estar ligado a essa questão, por exemplo, do tempo. Porra, vamos botar o cara logo para jogar, porque aí cronifica uma lesão. Não, eu quis te provocar, por quê? Porque internamente, há muitos anos atrás, a gente escutava isso, né? Ah, lesionou é culpa de alguém. Internamente, dentro de um clube, se escutava isso. Hoje a gente não escuta tanto esse discurso. Por que a gente não escuta tanto esse discurso? Porque é responsabilidade do clube, da instituição, direcionar a metodologia, as diretrizes. Então, se um profissional, um preparador físico, ele chega num clube, provavelmente ele já vai ter a diretriz. É claro, a arte de prescrição é com ele, ele vai colocar os exercícios, a forma é com ele, é o talento dele. Mas há um procedimento metodológico. E antigamente não tinha isso. Cada um fazia do teu jeito. Então, eu vivi muito isso na pele, né? De ter por exemplo, acompanhava um preparador físico que colocava um treino com uma intensidade e duração maior que uma equipe do profissional, para um jovem de 13, 14 anos. Ou seja, um jovem treinava uma quantidade maior de estímulos do que um adulto. E o cara não respeitava a individualidade biológica. Não respeitava. Mas aí não dá pra gente culpar esse profissional, porque a responsabilidade é da empresa. A empresa que tem que contratar profissionais para direcionar essas propostas, essas diretrizes, porque a formação ali é a longo prazo. Então, assim, muito legal você falar isso e começar pela questão da responsabilidade, né, que ela vem de cima para baixo. E aí, à medida que sai um profissional e entra outro profissional, ele continua o trabalho e não coloca simplesmente o que ele quer. Porque a gente está falando de jovens, o Sandro, a gente conversa muito, ele fala muito sobre esse aspecto, né? Se um médico ele erra num procedimento cirúrgico, ele pode matar o paciente. E o profissional de educação física que erra o direcionamento lá do treino, da prescrição, de forma inadequada para o jovem, ele prejudica uma carreira. Então, a responsabilidade na prescrição de treinamento... responsabilidade legal, a gente sabe que colegas nossos respondem a processo. Olha que interessante, né? Respondem. E eu acho interessante, dentro do que você falou, Erdi, o Odir, ele tem uma visão um pouquinho diferenciada, né? A gente percebe nisso, porque ele tem as duas formações, educação física e fisioterapia. Faz diferença, né? Faz total diferença. Você vê que a maneira de olhar e perceber as variáveis ali dentro de um processo de organização de uma comissão técnica vista pelo Odir é um pouco diferente, quer dizer, totalmente diferente do que... E as pessoas, na verdade, deviam estar abertas a isso, né? Pô, vem cá, cara, vamos sentar à mesa e discutir aqui o que você pode me ajudar.
Mas isso aí já entra numa outra questão, tem que vaidade, é exatamente a vaidade no É. futebol, muitas vezes é o que acaba com o processo. E, Odir, a gente consegue perceber que dentro aí, eu comecei a trabalhar em futebol em 2004 como estagiário, e em 2005 eu ingressei no profissional do Vasco, e basicamente aí 20 anos, né? Tô indo aí para quase 20 anos, enfim, de vivência no futebol, fora a época de estagiário. E a gente consegue, se a gente voltar retrospectivamente, nós conseguimos colocar assim muito superficialmente e de maneira muito resumida umas características de acordo com as décadas. Por exemplo, década de 80 eram muito lesões traumáticas, né? Pancadas, enfim, e você tinha ali muitas contusões ósseas, porque o peso da bola era diferente, a tecnologia da chuteira era diferente, a tecnologia dos gramados era diferente, né? Então você tinha muito aquela questão de pancada, entorse, questões traumáticas. Com o desenvolvimento tecnológico, as adaptações aí do campo, da chuteira, do uniforme do atleta, isso veio mudando ao longo das décadas. Década de 90, a gente já começa a perceber aquele marco histórico das lesões musculares, né? Aquela coisa clássica Eu lembro muito bem que eu era garoto e quando o Romário veio pro Flamengo, assim, a gente via, o Romário parou o Brasil, voltou da Copa do Flamengo, e era um clássico quando ele dava, às vezes, uma arrancada e botava a mão na posterior da coxa, né? Sentia estiramento. Então, essas coisas marcam bem, né? Nos anos 2000, a gente já vê, né, ali 2000, década de 2000, 2005, a gente já começa a ver algumas lesões mais caracterizadas por entorses, traumas torcionais, pela dinâmica do jogo, movimentos rotacionais. E aí eu lembro que marcou muito uma época que eu passei no Vasco, que nós tivemos uma sucessão de rupturas do ligamento cruzado anterior, assim, em sequência. E isso me marcou muito porque depois de um determinado momento, dentro do processo aí de comissão técnica, de organização das variáveis, quando foi introduzido ali a propriocepção em larga escala nos atletas, os traumas torcionais começaram a reduzir, né? E aí a gente viu que começou a ter menos torção de joelho, torção articular e fortalecimentos musculares específicos para isso. Começou a se entender um pouco melhor esse processo. Eu queria te fazer uma pergunta, Odir. Primeiro, qual a lesão que você mais teme dentro do futebol? Assim, aquela lesão que você, caramba, essa lesão é perigosa. E dentro desse breve resumo histórico que eu tentei fazer aqui e colocar de uma maneira bem, bem objetiva, qual a lesão que você espera que seja o marco do futuro aí no futebol? Então, dentro dessas etapas aí que você colocou bem, nós estamos vivendo hoje os traumas de cabeça, né? E justamente pela evolução. Porque você vê que a bola, o tamanho, ou melhor, o peso dela mudou, as formas todas que a gente sabe, elas facilitaram para que a bola subisse mais, né? Que antigamente ninguém botava a cabeça na bola porque doía muito. Mas hoje os treinamentos eles são alçados e os traumas ficam cada vez mais evidentes. Tanto é que dentro hoje de uma equipe de assistência ao atleta, você tem aquele bucomaxilo. Olha que legal. Né? Isso é recente, né, Odir? Assim, esse crescimento do bucomaxilo, né? Mas toda hora você está vendo aí trauma de cabeça. Então, é fratura, é uma série de coisas e não só o bucomaxilo, mas outros profissionais, né, foram introduzidos, né, nas equipes. Então, de acordo com as etapas, eu acho que está dentro disso que você coloca assim. Agora, a questão que mudou, ao meu ver, foi a metodologia de treinamento. A metodologia de treinamento, né, hoje você tem assim, o vigor físico sendo, né, a questão maior, ela leva para duas situações. Uma de forma preventiva, onde hoje todos os atletas eles fazem, pelo menos durante uma parte da semana, vai fazer um trabalhinho de força, fazer uma propriocepção, a mobilidade, vai trabalhar especificamente ali como forma preventiva. E isso aí ajudou bastante, né?
Agora, a questão é aquela, né? As lesões hoje que, ao meu ver, preocupam mais são as lesões baixas. Ou seja, hoje o atleta ele tem assim uma visão de que o árbitro não vai pegar. Então ele está indo aqui, ó. E essas lesões estão muito incidentes. Pode pegar no Campeonato Brasileiro. Quantos vão ali por baixo, pisam para o cara fazer a entorse? Tá falando tipo um carrinho? Tipo um carrinho, mas o cara não chega nem a cair. Ele pisa no pé do outro para o outro fazer a entorse. Pode reparar, famoso totozinho, né? Isso. Pode reparar que as lesões elas não são mais altas. Elas são baixas. E essas lesões baixas, elas estão arrebentando no geral. Pode ver que muitos quebram o pé ou fazem uma entorse e tal. E a gente lida também hoje até com as prevenções, né? Por exemplo, hoje o cara faz uma botinha, né? Com Coban, que faz ali com que haja ali uma mobilidade legal, mas não deixa aumentar aquela mobilidade, que aí ela freia. Então a Coban, ela é utilizada em todos os esportes, e eu me lembro quando eu estava no Botafogo, o Túlio Maravilha a gente fazia com esparadrapo. A gente tinha Coban, a gente fazia com esparadrapo e a atadurazinha aquela, né? Aí chovia o pé do... Nossa, era quase uma bota engessada, né? Era. Mas fazia gol assim mesmo, né? O quê? Aquilo ali fazia muito gol. Ele ficava assim mais ou menos 40 minutos antes de trocar de roupa para fazer a botinha. Que bacana, Odir. Eu não tive oportunidade de conhecer o Túlio Maravilha pessoalmente, mas deve ser um cara gente boa demais, muito, né? Para você conversar. Muito legal. E saber as histórias dele no futebol deve ser muito legal, né? Túlio fora de série. Aí deu muita alegria, né? Um abraço pro Túlio Maravilha, né? De repente ele tá aí assistindo a gente. Não, e tu falando do Túlio, assim, aproveitando a gancha, 2 atletas, porque quantos atletas hoje devem trabalhar nesses anos, né? Milhares de atletas. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse perfil aí de atleta. Quais foram os atletas que você teve a oportunidade de trabalhar? Você falou aí do Túlio, que, assim, são atletas de referência, né? A postura, a imagem. Você pode falar um pouquinho desses atletas aí pra gente? Eu tive, assim, a felicidade, né? De trabalhar, eu acho, com os principais jogadores. Porque, você trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno, com o Roberto Carlos, esses caras eram diferenciados, né? E nos clubes também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas aí, né? Como o Botafogo foi assim mais a minha casa, o Gonçalves, além de ter sido, né, um atleta que eu tinha um maior carinho por ele, foi meu aluno. Foi meu aluno em educação física. Que bacana, não sabia disso. O Gonçalves, ele é formado em educação física, agora tá lá em Miami, lá fazendo o trabalhinho dele. E é um amigo que eu tenho há muitos anos. Então o Gonçalves era aquela pessoa séria, né? Que você via. Uma postura. Uma postura. E atualmente você vê o Igor Rabelo, foi meu aluno também aqui, formou educação física. E é um cara sério, aberto, uma pessoa, né, serena. E eu tenho o Felipe Melo, que eu tenho um carinho especial. E foi tão interessante, porque o Felipe Melo, eu comecei a trabalhar com ele tinha 17 anos. Aí ele estava na seleção e me chamava de pai dele, porque volta e meia, Felipe, né, tinha algumas coisinhas lá e o pessoal, teu filho tá fazendo... Resolve aí, ó. Aí eu fiquei amigo dele, né, e o tempo passou, o Felipe foi para Itália, foi para Turquia, foi para um montão de lugares aí, e veio para o Palmeiras. Aí, quando chegou, foi 2021, a gente foi para a Olimpíada, lá para o Japão, e nós fizemos treinamento antes da Olimpíada lá no Palmeiras. Aí eu tive com ele de novo, né? Aí ele falou para mim, meu irmão, tô indo pro Rio, vou te ligar, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí ele arrumou, né, o Fluminense. Aí quando ele chegou aqui, ele falou assim, cara, você começou comigo, agora você vai ter que terminar. Só que o homem não quer terminar, não. Ele fez 40 anos e renovou o contrato.
Ele jogou ontem. Jogou ontem, eu vi ele jogando. Legal. Achei legal a postura que ele sem querer encostou, fez assim com outro atleta adversário, voltou e falou, ó, foi sem querer. Eu gosto muito da postura dele. Eu sou particularmente, eu também gosto muito da postura, não o conheço pessoalmente, mas todos os profissionais do futebol que falam dele, falam muito bem dele, inclusive dizem que ele é um rapaz de um coração muito grande. Muito grande. Se eu falar aqui, porque para você ter uma ideia, a última que ele, né, para você ver como ele é um cara bom, ele me encaminhou um paciente que é um chefe de torcida do Fluminense, que foi comemorar um gol do Fluminense, arrebentou o cruzado. Aí ele falou para mim, eu tô te encaminhando aqui, tu faz esse tratamento que eu vou pagar. Pô, maneiro, cara. Aí pagou a cirurgia dele. Que maneiro. Tratamento eu não cobrei porque ele é meu amigo. Né? Amigo. Então, não tem essa. Mas esses atletas mais antigos, assim, raiz, você percebe diferença? Porque eu lembro dos atletas nascidos ali em 90, 91, o formato que eu trabalhava com esses atletas, outra postura, sabe? Eu vejo os atletas de hoje preocupados mais com rede social. Você sente muita diferença do atleta de hoje pro atleta... Nesse sentido, sim, né? Porque antigamente os jogadores não tinham nada, né? Na época era o StarTAC, né? Que era um celularzinho que saiu daquela época. Então quem tinha era Túlio Maravilha. E o nosso saudoso Paulão, massagista, ele tinha um de plástico. aí no avião, a gente, né, quando ia jogar fora, no avião não podia, né, estar com o celular. E o Paulão pegava o de plástico dele, alô! E aí o Túlio brincava beça com ele e tal, porque era o que tinha naquela época, né? Peixe, aquelas coisas. Nossa. Tanto é que a resenha deles fazem sucesso, cara. Quando eles param pra falar a resenha deles. O que era legal era isso. Isso aí. Você ia tratar o atleta, né, no quarto, né? Aí vinha todo mundo pra resenhar, porque no hotel, né, a gente trabalhava sempre assim. É família. Né? E outra coisa também é a religiosidade, né? Pô, bacana. Que eles tinham um grupo, né? Bacana. Um grupo dos crentes ali, dos evangélicos, né? E aí eles faziam a reunião deles e tal, e muitas vezes eu fazia lá fisioterapia, os caras em reunião e tá tudo certo, né? Então eu tive assim, né, esse sabor muito legal. Mas a gente também não pode, né, criticar, né, essa nova geração. Essa nova geração está num outro patamar, é outra coisa. E é lógico que eles, sim, estão mais envolvidos com a questão profissional, né? Porque, na realidade, eu digo para vocês, hoje a garotada está muito mais assim informada, ela está vindo já com outro raciocínio, porque são os empresários, são a família, então o pessoal está influenciando no comportamento dessa garotada assim, tá? Que antigamente você tinha assim o cara que era o jogador e não era atleta. Então o camarada, ele ia ali, fazia o papel dele, saía para beber, tava nem aí, né? Hoje eu encontro um grupo muito mais assim, orientado. Consciente, profissional. Mais profissional, nesse sentido de se tratar, e ainda mais hoje que a gente sabe, né, que esses escândalos estão acontecendo e tal. Sim. Pô, agora mesmo eu viajei, fui para Marrocos lá, né? Deu aquele tremor de terra lá. Você tava lá? Tava. Caramba. Agora, foi semana passada, semana retrasada. E aí? Como é que foi? Não, e aí foi um susto danado. Experiência nova, né? Não tão nova, esse porque jogo é novo. Em 2021 eu peguei também? no Japão também. Só que o Japão a gente sabe que é todo equipado para isso. Mas Mas o Marrocos não sabe, né? Morreu gente a beça. Morreu muita gente. Mais de 3 mil pessoas. Nossa. Né? E a gente estava no lado norte e aconteceu assim, tipo Rio São Paulo. Caraca. Então, você vê, né, que essa garotada, ela tem hoje tudo para disparar. E estão sendo muito valorizados, né? É muito dinheiro. Então, você vê, eu estava com aquele menino, Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O Barcelona deu 400 milhões no garoto. Nossa. Um garoto humilde, legal pra caramba. Aí tu fala assim, que é isso, cara? O moleque com 18 anos, né? Então, essa é a realidade. E eles estão sendo mais preparados e estão, assim,
mais envolvidos. Eu penso assim. Não que antigamente, é porque era aquilo que você tinha, né? Então hoje você vê aqueles atletas antigos que se deram bem na profissão e que até hoje se mantêm. Eu sou amigo particular do Bebeto, trabalhei com o Bebeto. O Bebeto é uma pessoa assim que tem muita afinidade comigo, né? Porque a gente já se conhece há muitos anos. Trabalhei com ele no Botafogo em 98, onde a gente foi campeão da Rio São Paulo, campeão aí, acho que carioca e tal. E o Bebeto é um cara que não é à toa, ele virou deputado estadual, o cara sempre foi sereno. E aí com isso aí você vê que está bem de vida, né? Interessante. E tem outros que não estão tão bem. Tem um atleta que eu não vou aqui falar o nome por uma questão de respeito, mas que toda semana eu tenho que ajudar o cara a estar bem para poder jogar final de semana para ganhar um dinheiro. Interessante. E um cara de seleção brasileira. A gente convive com isso. Às vezes eu recebo mensagem de ex-atletas, de equipe sub-20 e tal. Edir, me ajuda e tal, e a gente dá lá. Mas assim, a gente vê muitos que tiveram, né, sucesso, condições, porque a base familiar influencia muito, mas a grande maioria, né, não consegue se estabelecer no futebol e acaba aí tendo maiores dificuldades. Porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu costumo falar o seguinte, o jogador de futebol é uma profissão. Não, ele está jogador de futebol, mas ele não vai ser jogador de futebol a vida toda. Isso é curto. Ele precisa estudar, ele precisa ter a profissão dele. E na maioria das vezes os clubes, a gente tem mais de 700 clubes no Brasil, não estão engajados porque são clubes que não possuem estrutura. A gente pega aí poucos clubes hoje que têm essa condição de oferecer uma categoria de base estruturada. São poucos, a maioria não tem isso. Essa é a realidade crua, né? E aí a gente tem na nossa cultura, né, que o garoto tem que ser jogador de futebol, né? E principalmente os próprios filhos de jogadores. Esses sofrem mais ainda. Sofrem mais a pressão. Vai ver quantos conseguiram um lugar ao sol. Poucos. Na dimensão que se tem dos pais querendo que o filho vire jogador de futebol. Então é aquilo, né? A gente tem que mostrar os dois caminhos. Mostrar a realidade. O Edir falou do Bebeto. Eu acho que em 98 eu assisti o jogo do Botafogo, quer dizer, eu assisti um jogo em 98, 99, não lembro, Botafogo e Friburguense, Campeonato Carioca. Eu assisti lá no Eduardo Guini e o Friburguense ganhou do Botafogo. E eu lembro do Bebeto jogando. Então, de repente, você tava até lá nesse jogo. Eu tava mesmo. O Adriano era o goleiro? Adriano, o Eduardo, que era o 10. Aí tinha lá o Siqueirinha, que hoje é até o dirigente lá do Friburguense. Eu sou friburguense, né? Assim, eu nasci em Friburgo e eu acompanhava esses jogos. Quando ele falou, eu lembrei disso. Eu falei, caraca, tem muito tempo, né? Mas foi um feito. Aquela época o Bebeto tava com problema na coluna, rapaz, danado. E aí o doutor Lídio me ligou, que o doutor Lídio era o médico da seleção, e falou que que eles queriam convocar o Bebeto, mas ele não sabia como é que o Bebeto tava, né? E eu falei, não, o Bebeto tá ótimo. E aí até hoje o Bebeto lembra. Ele fala assim, você me botou na Copa de 98 porque eu fiz o trabalho todo com ele e até hoje ele é um cara muito consciencioso, uma pessoa muito boa. Muito bacana, Odir. E a gente, assim, o que eu posso concluir do que você falou aí é que o Bebeto era um atleta com um perfil exemplar, né? De dedicação, disciplina, autocuidado. Sim, sim. Ou seja, naquela época o Bebeto era uma exceção. Era uma exceção. Agora, hoje em dia, os atletas se aproximam muito, em grande maioria, do perfil que o Bebeto era no passado, né? Eu entendi isso aí que você falou, né? É aquilo, o cara era jogador e o Bebeto era atleta. Hoje em dia a maioria é atleta, né? O Romário, eu lembro no Vasco que o Daniel era fisiologista na época do Romário e o Daniel sempre me chamava para ajudar no início do ano. E eu ficava lá ajudando ele. E eu lembro, assim, do Romário totalmente diferente do que a imprensa falava, né? A imprensa falava, porque o Romário não gosta de treinar. Não, ele questionava algumas situações de método de treinamento. Se você bota o Romário para ficar correndo as paineiras lá,
a lagoa, ficar trabalho aeróbico, naturalmente ele ia se lesionar. Ele conhece o corpo dele, né? Não é tão vulnerável assim, ele conhece o corpo dele. Então ele questionava, o preparador físico na época, aí é uma forte questão de hierarquia, por isso que brigava, né? Tinha um problema, mas ele treinava de forma específica, lá tinha um fisioterapeuta dele, e resolvia. Nos dias de hoje, nenhum preparador físico iria colocar o Romário para fazer trabalho fora da especificidade. Só que os atletas que eram diferentes, eles não brigavam, eles não criavam esse problema. O Romário falava, não aceito, porque isso vai prejudicar a minha saúde e eu vou resolver. Então, assim, pensando nos dias de hoje, ele estava com a razão, fazendo uma análise de hierarquia, óbvio que ele não está com a razão, né? Porque você tem que respeitar o professor e ponto. Mas eu lembro que ele chegava no vestiário, lá cumprimentava todo mundo, aí a pessoa falava assim, eu pensava, né, pô, falam que o Romário é marrento, metido, ele faz questão de cumprimentar um a um, né, e era bem diferente do que a imprensa mostrava, né, então a importância do atleta, né. É o que a gente vê, né, essa responsabilidade, ela é fundamental para o desenvolvimento do atleta, porque... Ele jogou até os 40 anos, pô. Sim. E bem, artilheiro, brasileiro. E dentro do que você falou, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Romário. Ficou no banco do 10º gol? No 10º gol tava lá. Tem aí, ó. Se procurar, tem foto. Tá, no 10º gol tava lá, tem foto. Bota no YouTube aí que você vai ver, no 10º gol. E assim, ele era um atleta realmente sério, comprometido, educado e principalmente, por ser craque, ele assumia a posição de líder dentro do grupo. Então isso que você mencionou, que ele chegava no vestiário, cumprimentava todo mundo, ele era sempre muito reservado, porém educado, muito educado. Isso era a postura de líder dele. Ele passava ocultamente o exemplo para os demais do grupo. E essa questão de que criaram na época, o Romário não gosta de treinar, não. Isso é mentira. Ele gostava de treinar sim, dentro da especificidade da metodologia e da ação ali motora e esportiva dele. Ou seja, o Romário é um gênio como atleta, né? Ele já enxergava muito à frente de todo mundo, entendeu? E ele fala isso, eu já tive a oportunidade de acompanhar ele falando em alguns programas, até alguns podcasts, que ele falando, pô, eu questionava, o lateral tem que correr lá não sei quanto por hora e não sei quantos quilômetros. Eu não sou lateral, eu tô lá pra fazer gol, entendeu? Será que ele aprendeu isso lá fora? Será que lá fora já tinha isso e ele trouxe pra cá? Eu digo para vocês que não só o Romário, mas outros jogadores, por exemplo, o Kaká também é assim. O Kaká, ele queria saber tudo o que ia fazer com ele. Entendeu? O Davi Luiz. Então, essa consciência da Europa é muito importante, sim. Lá o pessoal queria... né, eles já sabiam a metodologia de treinamento, o programa da semana. E aí, eu acho que é um diferencial. O Kaká era assim, tudo ele queria saber. Fizeram um estudo com o Romário, mostraram um vídeo para ele, quando ele tinha a bola, e ele estava de frente para o zagueiro, e ele dava aquele tapa que a gente fala, né, para o lado esquerdo, e quando o zagueiro caía com a perna ao contrário, para girar, ele acelerava e fazia o gol. Quando o zagueiro caía com a perna correta, ele às vezes segurava, voltava, explicando que ele tomava uma decisão se baseando no movimento do zagueiro. E aí fizeram essa pergunta para ele, de forma técnica. Romário, por que você faz isso, isso e isso? E ele só respondeu uma coisa. Não sei, peixe. Daquele jeito dele. Mas por quê? Porque ele tem uma capacidade de tomar decisão. Né? A decisão dele é em questões de milésimos de segundo que visa ali o sucesso. É o que o Sano disse, é o gênio. É o talento. É o talento. Gênio. Ô, Dir, aproveitando que você falou aí dessa consciência da Europa, os atletas eram um pouco diferenciados, eu queria te fazer uma pergunta. O fisioterapeuta que trabalha com futebol no cenário mundial, o que você me fala disso? Bom, é o seguinte, se a gente analisar a metodologia de trabalho do brasileiro, né, ele tem dentro da sua formação todos os recursos que ele possa aplicar, né? Então, o que acontece? Lá fora, não foge a essa rotina. O
cara tem todos os aparelhos, tem a eletroterapia, tem a termoterapia, tem todos os aparelhos para trabalhar, tem todas as condições para se fazer um trabalho legal. E lá fora você percebe que eles trabalham mais de forma manual do que propriamente utilizar algum tipo de recurso, algum aparelho. Então eles, o tempo todinho, né? Então, dentro da metodologia deles, eles resolvem, né? Agora, a questão é aquela, para o brasileiro aceitar, é que muitas vezes ficava complicado. Se você botar no Google aí, Disc-Odir, você vai ler, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. O que acontece? Antigamente, os atletas da seleção me ligavam para eu ir para a Europa. Aí eu ia para a Itália, aí daqui a pouco estava na Itália, ia para a Espanha, da Espanha para a Alemanha, era assim. Então, é por isso que eu falei, essa matéria depois no Google tá lá, Disc-Odir. Só tinha você que fazia isso? Só eu. Disc-Odir. Só eu fazia isso na época, né? Isso eu tô te falando que em 2003, 4, 5, 20 anos atrás. Já. E aí, o que acontece? Eu saía daqui, aí eu justamente eu ficava com essa dúvida, por quê? Só que eu convivia com eles porque eu ia pro treino com eles, porque eles não podiam falar que eu estava tratando, né? Porque o clube tem o profissional deles. Aí eu ia, aí eu ficava vendo os caras fazerem o trabalho. E dentro daquilo que eu levantei também, o trabalho manual era o mais feito por eles. Eles tinham essa metodologia. Tá entendendo? E a gente utilizava outros recursos. E aí as coisas, de você usar um aparelho ou outro, vai usar um laser, vai usar um ultrassom e tal. Eles têm, mas não usam. Interessante, Odir. Mas hoje em dia, aquela famosa pergunta, o fisioterapeuta brasileiro tem muita moral lá fora, não tem, Odir? Tem sim. Ele tem. Agora, como eu falei para você, quem leva brasileiro é brasileiro. Né? Então, pro atleta brasileiro que já está acostumado com a metodologia, ele prefere do que ficar. Lógico que tem vários atletas que se adaptam ao que o clube propõe. Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo lá, quando ele estava lá no Real Madrid, os caras de lá que tratavam ele se sentia bem. Ele falava para mim, os caras trabalham bem. E agora, quando ele veio para o Fluminense, ele trouxe um. Olha, interessante. Né? Então, a gente entende que a metodologia, ela tanto no Brasil como lá fora, eu acho que está bem dentro do mesmo padrão. Né? Agora, o fisioterapeuta brasileiro, ele tem essa fama mais por causa dos brasileiros. Né? Aconteceu comigo de atender o atleta do Arsenal. Então, Eduardo da Silva, né? Que fez uma fratura exposta. E foi a terceira fratura, a terceira lesão mais grave do futebol. Nossa. E eu fui contratado para recuperar ele. Eu fiz um trabalho de 5 meses. Aí eu fiquei lá, vim aqui para o Brasil, fiz, na época até que no Citar mesmo, que eu fiz o final do trabalho dele, que o Ronaldo Fenômeno era sócio aqui, né, do Citar na época. E aí o Ronaldo me ofereceu a R9, eu fiz uma parte na R9 e fiz aqui no Citar, nessa academia aqui na Bodytech. Quando você fala da contratação, é pelo clube ou pelo atleta? Clube. Pelo clube, o próprio Nesse clube. caso foi o clube, né, e foi bom a beça. E a gente pagaram em Libra. E a gente tem um amigo em comum, né, que é o Samuel Brandão, que faz um trabalho espetacular hoje no Comitê Olímpico Chinês. Isso. E eu percebo, porque ele é da tua escola, né? Assim, e eu percebo, foi aluno também lá da Gama. E eu percebo exatamente isso, né? O processo é simples, né? Que ele faz e dá muito certo lá. A China o comitê tá apaixonado por ele, né? Porque ele consegue recuperar bem lá os atletas chineses, que são atletas da maior potência olímpica esportiva do planeta, né? Com esse modelo, né? Então, o que acontece é isso, né? Da gente ser valorizado, né?
pelo trabalho realizado. Então, mas a maioria do pessoal vai porque os brasileiros levam, né? Aí tem aquelas questões políticas, né? Por exemplo, o Edu Gaspar foi pro Arsenal. Aí levou o pessoal que estava no Corinthians, né? Levou o Maziotti, levou tudo. Aí depois... Aí as coisas são assim. Relacionamento, aí contato. Isso é importante também, faz parte do jogo. Faz né? parte. Então, fica bem difundida a fisioterapia brasileira fora do país, né? Mas é o que eu disse para vocês, a gente começou isso aí há mais de 20 anos atrás. E quem começou está aqui com a gente hoje. Eu tive o privilégio de participar um pouquinho dessa história aí bonita. E a tua trajetória aí de sucesso e admirável dentro dessa profissão que, já falei, eu admiro muito a fisioterapia. Bacana. Principalmente a parte de biomecânica, cara, eu sou apaixonado. E quem domina a biomecânica na área da saúde é o fisioterapeuta. Também acho. É o fisioterapeuta. Hoje a gente está chegando no final do nosso programa. Dizer que esse bate-papo aqui, né? Curto, né? Mas o pessoal que está aqui no chat mandando mensagem, a gente vê o carinho, né? Que todos têm por você. A mesa também, a gente aqui, a gente ficou muito feliz de estar recebendo você nesses primeiros programas, né? E está tendo a oportunidade aqui de aprender ainda mais, né? Conhecer um pouquinho da sua história. Então, assim, para a gente é uma honra receber você aqui no nosso programa. E quem está assistindo, eu tenho certeza que ficou aí, né? Extremamente satisfeito com o que foi falado aqui hoje. Então, queria deixar agora você à vontade para falar aí o recadinho final aí do nosso programa. Bom, primeiro agradecer aí a vocês, né, tanto o Erdi, né, como o Sandro, e dizer que a gente vai conquistando a partir do momento que a gente vai trabalhando, a gente vai buscando, né. Eu penso que dentro da área de saúde, nós profissionais, nós temos muita coisa aí para somar, né? Nós temos aí coisas que vêm acontecendo, como a gente vê um projeto desse, né? E como é que você, né? Como é que você vai perder o futuro, cara? Então é em cima disso que a gente tem que apostar, né? E tentar fazer o nosso melhor, buscar cientificidade, né? Buscar aí e batalhar mesmo, né? Não esquecer que as áreas elas são complementares, elas se associam, ninguém é melhor que ninguém, né? Então eu acho que o mais importante é ser profissional mesmo de qualidade, buscando todos os caminhos possíveis e entendendo que a gente também tem um conselho, que a gente tem que participar, que a gente tem que olhar principalmente para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade que a gente tem de falar, né? Então é isso. E mais um detalhe, a graduação. A graduação ela tem que ser mais levada a sério. Eu acho que nós estamos num momento em que as coisas estão sendo mais fragilizadas, principalmente depois da pandemia, e isso preocupa. Eu acho que para a gente crescer vai precisar de mais força aí para a graduação. Tem que se entregar mais o pessoal, porque senão a gente vai formar outros profissionais aí, né? E que a nossa sociedade precisa de gente qualificada. Uma salva de palmas, Odílio Souza. Valeu. Recado final, Sandro Mansur. Então, para fechar, Odir, a gente sempre no final dos programas a gente fecha com um conceito promove. O conceito promove de hoje fica com relação à valorização. A valorização profissional, a valorização da sua história, a valorização das suas conquistas e a valorização de tudo isso que você trouxe aqui hoje pra gente e pro pessoal de casa aí que assistiu. Eu tenho certeza que muitos alunos, muitos profissionais da fisioterapia não tinham ideia do valor da história da sua profissão. Obrigado. Parabéns, Odir. Obrigado. Bom. Obrigado. Parabéns. Agradecer você que esteve com a gente até esse horário. Muito obrigado. Obrigado aí por ter feito a sua inscrição no canal, que eu tenho certeza que você fez. E não deixe de pegar esse programa e colocar aí nos grupos do WhatsApp, pessoal da fisioterapia, né? Porque hoje nós tivemos aqui uma aula espetacular com
o professor Odir de Souza. Então, muito obrigado a vocês, obrigado, Odir, mais uma vez, e a gente se vê semana que vem, quinta-feira, às 20 horas aqui no YouTube. Valeu? Valeu, galera. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, Tudo de tchau. bom aí. Falou.